Pessoal, vamos falar um pouquinho do princípio da legalidade, direito constitucional. Artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal, 1988, Constituição vigente, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Partindo dessa premissa, nós encontramos que o administrado, o particular, somente deve obedecer os ditames da lei, quando a lei obrigar. Mas para a administração pública é um pouquinho diferente. Lá no artigo 37, nós temos os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O princípio da legalidade no âmbito administrativo. Então, nós vamos encontrar administrativistas, professores de direito constitucional, direito administrativo, que tratam do tema. E fazer o que a lei manda e na forma que ela manda. Esta é a função do princípio da legalidade. Este é o objetivo do princípio constitucional da legalidade. Para evitar tirania, evitar arbitrariedades. Então, o administrador público, aquele que exerce uma função pública, ao praticar um ato administrativo, deve observar o princípio da legalidade. Este princípio tem este objetivo, de fato, que não só o ato em si seja legal, mas também o ditame, o sistema, o trâmite da prática do mesmo. Tá? Então, vamos imaginar uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito, um ato administrativo vinculado aos motivos legais. Ela tem todo um regramento a ser observado, prazo de notificação, a notificação, prazo para a defesa, dentre outros. Então, existe um rito processual. Se o administrado violou uma regra de trânsito, nasce o dever do Estado punir. E quando o Estado lavra o auto de infração, este auto de infração é preconizado em lei com requisitos. Tá? Então, vai lá no Código de Trânsito Brasileiro, ele prevê as hipóteses de infrações, ele prevê as hipóteses de punição. Então, esta sistemática e a forma de notificação, autuação, defesa, todo este rito processual administrativo brinda, corolário do princípio da legalidade. Então, o administrador público está preso àqueles requisitos. Ele deve observar os mesmos. Ele deve atentar aos mesmos. Tá? Então, observem. Partindo dessa premissa, a administração pública não pode conceder créditos, direitos, constituir obrigações, senão em virtude de lei. Tá? Esta é uma situação jurídica passível, inclusive, de correção, porque o próprio artigo 5º prevê que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída de apreciação do Poder Judiciário. Então, este princípio democrático tem mecanismos capazes de coibir ilegalidades. E podemos até lembrar do mandado de segurança, e não mandato, mandado de segurança, que visa coibir atos ilegais. Vejam a importância deste princípio. Tá? O administrador público trabalha dentro de uma cela chamada lei. Ele deve fazer os seus atos de acordo com a legislação. Os seus atos estão vinculados ao princípio constitucional da legalidade. Legalidade daquelas previstas lá no artigo 59 do texto constitucional. Tá? Então, esse princípio vem da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Lá já havia essa previsão. E nós temos duas situações de legalidade. Tá? O particular só não pode fazer o que a lei veda. O administrador público, o servidor público, o gestor público fazer o que a lei manda e na forma do que ela manda. Então, essa lei tem esse princípio, tem um prisma de constitucionalidade no sentido de rito processual e o ato administrativo, seja ele vinculado, seja ele discricionário, mas todos de acordo com a previsão legislativa. Tá? Ele deve observar o que a legislação prevê. O particular tem autonomia de vontade, ele faz o que ele quer, desde que não seja vedado por lei. O administrador público não, ele faz o que a lei manda.
e de acordo com o rito processual preconizado pela lei, sob pena de ilegalidade. E é tão interessante essa questão da ilegalidade que nós temos a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, prevendo que o administrador público pode anular os seus atos quando eivados. A função administrativa se subordina à lei. Os atos a serem praticados devem observar o que antecipadamente um ato legislativo, impessoal, criou. Qual é a forma, qual é o requisito, qual é o mandamento a ser observado. Isto é legalidade. É assim que o ato administrativo deve nascer, de acordo com a vontade emanada da lei. Lei em sentido geral. Vale a pena lembrar ainda do poder regulamentar inerente ao Poder Executivo, lá no artigo 84 da Constituição Federal, onde temos um pressuposto inarredável desse princípio, qual pressuposto inarredável? O pressuposto da existência de uma normatividade, a existência de uma lei. Esse poder regulamentar deve ser muito bem cuidado para não extrapolar os limites da lei. Então, eu tenho o número 1, o antecedente lógico, o ato legal. O 2, o ato que regulamenta, mas não pode ir contra, não pode ir além do ato legal, sob pena de se tornar um ato autônomo passível de correção. Então, no Estado democrático de direito, como segurança jurídica ao administrado e como compulsoriedade de observância compulsória a qualquer administrador, é o princípio da legalidade. Então, tudo que vai ser feito dentro da administração pública deve estar previsto anteriormente em lei. Tá? Estamos falando do princípio constitucional e de direito administrativo, princípio da legalidade, que está no caput do artigo 37. E aí vale a pena parafrasear o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no seu curso de Direito Administrativo, que diz que na administração pública nada se pode fazer senão o que a lei determina. Vejam a amplitude deste pensamento do administrativista. Somente o que a lei determina. Então, o ato administrativo de qualquer agente administrativo deve pautar-se pela lei. E os regulamentos, os atos consequentes da legislação devem ser secundum lege, segundo a lei, não contra a lei, sob pena de malferir com regulamentos autônomos, tá? Então, legalidade é de extrema relevância, é princípio basilar, é núcleo fundamental que eclode para todo ordenamento jurídico. Então, para o administrado, todo agente, órgão do poder público deve se submeter aos ditames legais. Isso é uma garantia do Estado democrático. Agir segundo a lei, tá? Não contra a lei. E por isso que o mandado de segurança tem essa função de afastar o ato ilegal. Um ato ilegal praticado por alguém da administração pública ou de órgão delegado da administração pública. Então é muito importante esta ligação, tá, entre o princípio da legalidade e o remédio constitucional mandado de segurança, porque o objetivo é de choque, é de afastar este ato ilegal, este ato praticado sem a observância deste princípio. E aliado ao princípio da legalidade, eu não posso deixar de discorrer, eu não posso deixar de mencionar os demais princípios: impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Porque, inclusive, eu já encontrei decisões de alguns tribunais, inclusive TJ São Paulo, que não basta o ato ser legal, ele deve ser moral. O ato administrativo deve ser moral. A nomeação de um servidor para um cargo, as condições, para que não ocorra o desvio da finalidade. Tá? Então, este princípio deve ser conjugado com os demais: pessoalidade, a moralidade, o interesse público,
a eficiência daquele ato? Será que aquele ato visa, de fato, a prática de um exercício legal, de algo que a legislação permitiu, mas ela permite e determina que este ato deva ser praticado de acordo com a moralidade? E ainda vou mais longe. Os princípios, estudantes de direito, eles não têm só função de construção da norma, mas para interpretar e aplicar no caso concreto. Como o professor Celso Bastos prevê, o princípio é um mandamento nuclear da administração pública. O princípio é um mandamento nuclear do ordenamento jurídico, eclodindo, irradiando os seus efeitos. Então, o ato, uma portaria, uma nomeação, um decreto, tudo deve guardar consonância com a lei, sob pena de prática de ato ilegal. Ok? Muito obrigado. Fica a dica, princípio da legalidade. Não esqueçam, legalidade para o particular, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Legalidade para a administração pública, artigo 37. O agente, o órgão público está submisso aos ditames da lei e ao rito processual preconizado em lei. Isto é legalidade. Muito obrigado. Tenham uma boa aula.